Olá, pessoal. Eu sou a professora Cris Pegorari. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Advocacia Digital, recebendo o nosso convidado, Wallace Mag, né, para falar um pouquinho hoje sobre audiência virtual, né? Como se preparar para uma audiência na modalidade virtual. Seja bem-vindo, Wallace, mais uma vez. E aí, Cris, tudo bom? Fala, Tudo pessoal, como é que tá? certinho. Tudo em ordem? Vamos lá, para esse tema é muito legal, eu preciso parar de ficar levantando toda hora, que minha tela, agora que a gente até vai falar que não é bom em audiência, você tem que ficar bem visível, né? E quanto mais, melhor, para tratar de audiência virtual, né? Que não é uma novidade, eu acho que ela começou a estourar na pandemia, né? Sim. E saber se é melhor ou não, se é cabível, quando e como o advogado ou a advogada tem que se comportar. Sim. Bom, e eu acho que tem várias etapas para se preparar para uma audiência virtual, né? Tem uma etapa preliminar que eu acho que serve para qualquer audiência, na verdade, que é a questão de estudar bem o caso, de já ir preparado para a audiência, de ter ali um esboço das principais peças ou da peça que você eventualmente terá que apresentar ali, né? No criminal, por exemplo, a gente tem os memoriais, que são as alegações finais orais, né? A regra é que sejam orais, mas podem ser eventualmente convertidas em memoriais escritos. Então, eu acho que algumas questões, elas servem tanto para audiência virtual quanto para audiência presencial, né? Comunicação respeitosa, se preparar, estudar o caso, conhecer detalhes, né? Ter ali um esboço do que você pretende falar, claro que não ficar lendo, né? Não se lê nada em lugar nenhum, né? Mas ter ali um roteiro, alguma coisa lógica para você acompanhar. Acho que são ali algumas coisas interessantes, né? Linguagem, enfim. Porque é o exercício da atuação profissional, né? E o foro, as varas, para que sejam ouvidas as questões das partes, elas estão ali já esperando uma imagem arquétipica de o que é um advogado, uma advogada, bem trajado, usando a linguagem adequada. Eu, em aula, todo mundo sabe, eu falo besteira, às vezes falo até demais e tal, mas na audiência não dá. Mas por que tal? Depois eu até falo, porque eu estou de terno hoje. Aí você tem que fazer aquilo que te dá um pouco mais de segurança. Você saber o caso, seja numa ou noutra, é fundamental. Geralmente o juiz ele é bom de audiência, porque esse juiz eles fazem, sei lá, 15 por semana de trabalhista, pelo menos, então ele sabe a audiência, se quiser pegar ele no rito processual, pode até dar, mas é difícil de escapar. Mas uma coisa é verdade, você tem que conhecer o processo melhor do que o juiz. Porque aí você tem uma coisa na manga que ele não tem, fala aí. Então, eu acho que, além disso, né, além de, evidentemente, você tem que ir preparado para a audiência, conhecer muito bem o caso, conhecer muito bem os detalhes do processo, tudo que consta ali nos autos. Isso, eu acho que também tem um outro aspecto, para além da sua atuação ali, né, de otimizar e melhorar a sua atuação, te traz também um pouco de controle emocional, né, porque eu acho que um dos grandes problemas também, principalmente para quem está começando, né, quem está ali já mais acostumado, talvez nem tanto, só em casos de maior complexidade e tudo mais. Mas, no geral, quem está começando tem ali um problema, né? Eu me lembro da minha primeira audiência, que foi um terror, né? Porque, enfim, a gente não sabe muito bem como agir, né? Que momento falar, como controlar o nervosismo, acaba falando muito rápido, gaguejando, né? Enfim, ter esse controle emocional, e um pouco desse controle emocional também vem dessa segurança que conhecer muito bem o processo e também o rito acaba trazendo, né? Não sei qual é a sua opinião. Sim, a questão aí é quanto mais você se prepara, mais ainda você vai pegando o caso, vai deixando o caso melhor organizado. A gente até vai falar numa audiência presencial também. Tem algumas peculiaridades, né, que é o que a gente está tentando tratar aqui, e a audiência presencial acho que é o cúmulo, né, do direito, junto com o tribunal do júri, que também a gente pode até perguntar para você algumas questões sobre isso, né. Você tem que estudar o caso. O mais importante é que você atenue um pouco o peso, a carga do que você está fazendo, só que é o seguinte, nem primeiro, nas 5 primeiras audiências, você vai apanhar de você mesmo, né? Ainda se der a sorte de pegar um juiz que entende, eu algumas vezes vejo que quem está ali é um jovem advogado, tudo, eu não vou tripudiar. Por quê? Porque também não é justo. Claro. Eu quero ganhar a ação. Um advogado mais experiente, eu posso até tripudiar e começar um debate. Mas com um advogado jovem, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque não precisa.
né? Seria até uma coisa meio covarde e falta coleguismo. E se ele errar, o juiz Sim. está acontecendo, o juiz sabe que você está ali também com conhecimento de causa, inclusive do que está em volta da tua atuação profissional, né? Eu penso assim. E você? Sim. Não, eu penso igualzinho, assim, eu também acho que não é para tripudiar. Às vezes eu tive muita sorte. Na minha primeira audiência, eu fiz uma audiência presencial, enfim, na época, né, a gente ainda não tinha essa Qual área? questão, eu já até Criminal? confesso a idade, Na área né? criminal? Não foi na área trabalhista. A primeira audiência que eu fiz foi trabalhista. E aí? E eu me lembro que foi um juiz excelente, assim, e até hoje ele é meu amigo, na verdade, ele ficou meu amigo, porque ele foi muito legal. Ele foi super acolhedor, ele explicou, enfim, como ia funcionar, ele percebeu na minha cara o meu nervosismo, né, porque era a minha primeira audiência, ainda era numa área que não era bem a área que eu queria atuar, né, enfim, né, que eu gostava e que eu estava mais ali acostumada, enfim, que eu dominava um pouquinho melhor, que era a parte criminal. E ele teve essa consciência, né, de perceber que eu era jovem, que eu estava começando. Ele poderia ter tripudiado e me desestimulado, eu poderia, inclusive, ter desistido naquele momento, falado, não, isso daqui não é para mim. Então, essa percepção também dos profissionais mais experientes e de ter esse coleguismo, essa postura de colaboração, né, que todos ali estão, na verdade, claro que cada um tem os seus interesses, mas enfim, todos ali estão, de alguma forma, cooperando para a justiça, né? Então, ter essa postura é muito importante, eu acho fundamental, e realmente, para quem está começando, traz ali um pouco mais de segurança, um pouco mais também de tranquilidade, para que a pessoa consiga também desenvolver aquilo, a atividade para a qual ela está ali, né? Que é ali a defesa do cliente. Às vezes eu já peguei aluno, ex-aluno, do outro lado, né, da mesa, aí você fala, professor e tal, você fala, professor, a juíza pergunta, professor, é engraçado, né? Mas isso não é o menos corriqueiro. Uma vez eu fui para uma audiência e a juíza tinha sido minha aluna. Aí eu falei, cara, eu tenha dado uma aula legal, que ela não tenha reprovado, caramba. Mas ela também foi simpática, tal, eu fui feliz. Se eu dou aula para juízes, quer dizer que eu estou ficando velho. É isso. Pois é, né? O tempo está passando. Mas eu acho que, além dessa questão colaborativa, eu acho que a comunicação respeitosa também, né? Nós já presenciamos aí, tanto virtualmente quanto presencialmente, situações discriminatórias, inclusive de gênero, né? Em relação, né, posturas desrespeitosas em relação às mulheres profissionais, enfim. Então, essa questão da comunicação respeitosa entre as partes, né, de também o tratamento adequado, respeitoso em relação ao cliente, às testemunhas, o mínimo de urbanidade, né, é o que a gente espera dentro de uma audiência, seja ela qual for. No momento da prisão, a lisura, não se ouve, que papo é esse? Do depoimento, a lisura do depoimento da testemunha, claro, nenhum cabimento a pergunta desse não, o senhor não vem esconder os fatos, não. Não oferecer denúncia, não oferecer denúncia. Processo para apurar, você se limita a esse processo agora. Você não sabe de coisa nenhuma. Você não sabe de nada, senhor. E nesse sentido, o próprio estatuto foi reforçado, né, deixando claro a questão de gênero, quando tem que ter prioridade, já tinha o da mulher amamentando ainda, uma mulher que está grávida e tal, alguns. Aí o cara fala privilégio nada, ela está trabalhando, está concebendo, cuidando da criança. Uma heroína, na verdade, né? Você tem que admirar a força e tem que proteger mesmo, viu? Porque no geral não tem. Fala-se que não tem, né, por aí na rua, mas a gente sabe que fala aqui, né, não fala ali, esse tipo de linguagem eufemística, pseudo, socialmente, né, aceitável e tudo, é só um pândego. Ou você respeita ou não, né? E isso também é bem lembrado. Sim, sem dúvida. E aí, bom, nós vamos falar um pouco sobre o andamento da audiência, enfim, como se dá essa postura ao longo da audiência, mas eu acho que ainda dentro desse aspecto da preparação, eu acho que você também tem que se preocupar numa audiência virtual com alguns aspectos que nós não nos preocupamos com a audiência presencial. Então, eu preciso me preocupar com o posicionamento da câmera, eu preciso me preocupar com iluminação, com equipamento, em conhecer a plataforma do tribunal, em ler, enfim, as orientações que o tribunal ou as recomendações que o tribunal passa para as sustentações orais, para as audiências,
enfim, né, regimento interno dos tribunais, tem aí toda uma questão, né, que também é importante avaliar numa questão de audiência, né, numa situação de audiência virtual. Então, aí vamos começar a falar dessa história da audiência virtual. Primeiro, esse negócio, tem aí, né, o conselho do CNJ e tudo, o pessoal pergunta, pode ou não usar, né, o juiz aceita ou não aceita, enfim, o CNJ apoia ou não apoia, o advogado tem que ser de terno e gravata e tudo isso, sim, tem que ser de terno e gravata, porque você está num rito, numa ritualística processual, aquilo vai mudar a vida das pessoas, não é só a gente falando aqui, que assim, pode ajudar, mas não muda, né, a vida das pessoas. Ali você está tratando de algo que é muito importante para a pessoa, então você tem a obrigação de se apresentar de maneira adequada, né? Tanto que aqui em casa eu coloco terno e gravata. Não tá de shortão? Cara, eu levo tão a sério isso, que se alguém falar bermuda assim, tá me tirando, né? Eu me importo muito com essa parte, até porque enquanto você falou de inteligência emocional, enquanto eu vou colocando, né, as peças, a gravata, tal, não sei o que, botão, eu vou ficando mais calmo, porque isso me dá calma, que é a repetição do rito. Para isso que serve o rito. A gente estava falando de advogado jovem, para você ficar dentro do rito. Isso facilita muito o seu trabalho. A partir daí, você já tem uma preparação que é séria, como ela tem que ser, né? Professor, eu te vejo você na faculdade, você não usa terno. Não uso mesmo. Geralmente, dependendo da etiqueta, do lugar, eu até uso, mas eu não uso. Por quê? Porque, assim, na aula, a gente é um time ali, a gente vai ficar um semestre todo junto. Sim, exato. O que eu tenho que usar? Agora, dentro de uma ritualística que é de nível processual, o CNJ já fala que tem que ser. Então, a gente tem que respeitar. Fala aí. Não, eu vou colocar depois aqui na legenda do vídeo, né, algumas resoluções importantes do CNJ, eu acho que são importantes conhecer, né, que falam sobre vestimenta adequada, as resoluções que mencionam algumas diretrizes para a realização da audiência virtual, para quem tiver interesse em depois olhar, caso não conheça, né. Mas eu acho que também essa questão da vestimenta, para além de estar dentro do rito, de ser uma exigência, inclusive, sob pena de suspensão, adiamento da audiência, inclusive, né? Então, eu acabo, né, por um comportamento, né, por uma vestimenta inadequada, acabo prorrogando ali a análise do caso para o meu cliente, o que não é também interessante para ele, enfim, acabo prejudicando também o meu cliente em virtude de uma pequena, né, uma falta de cuidado em relação a isso. Mas eu acho que também tem a questão da linguagem corporal, né, tanto da postura, como eu me coloco na frente das câmeras, mas também a roupa, né, eu acho que isso também faz parte desse elemento linguagem corporal que acaba influenciando também a forma como as pessoas te veem, né, a forma como o juiz vai ali considerar ou observar aquilo que você está dizendo. Eu acho que isso acaba influenciando um pouco, mas aí não sei, né, quem domina a linguagem aqui é o Wallace. Calar é ouro, falar é prata, né? Mas tendo que falar na audiência, você evita surpresa. Não fica colocando surpresinha para você. Se você for de gravata, o juiz não vai mandar você tirar. Ele não vai mandar você tirar. Se você for sem, vai ficar a critério de um juiz mais tranquilo, um juiz mais enérgico, e aí você fica disso. Para que você vai se complicar? Pô, põe um terno e gravata. Agora eu mudei da faculdade, porque você vai dar aula toda semana, fala real. Quem não tem dinheiro tem 3 ternos. Aí o cara bate aquele terno lá 3 semanas sempre a mesma roupa. Quem tem dinheiro para terno é desembargador, né? E aí é o seguinte, aí ele pode ou não pode, disputa de gravata, tal. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Aí fica aquela coisa do... E é isso, cara. O cara que é o professor que sai para pegar no dia a dia as coisas assim, fica lá, me sinto mais professor desse jeito, vai fazer fala, né? O que você sabe, já está muito bom se souber. Então, assim, essa coisa de o que você faz, o que você faz, fica essa dica. Leva isso como um ritual, porque te facilita e o caminho sempre vai ser o mesmo. Então, você vai chegar a um alto nível de produção na medida em que você vai repetindo o ato, e assim a coisa funciona. Agora, para a gente perguntar, né, depois a gente fala do cível, tudo, o que a gente sente de conforto e tudo, você tocou num aspecto que é muito importante, que é a questão da linguagem do corpo, né? Então, por isso que eu chamo de terno e gravata, porque é um arquétipo de um advogado. A pessoa olha e o juiz acalma também.
Você tem a Sim. postura adequada. Eu vou colocando e viro tipo um tubarão, né, branco, esperando a audiência. A hora que eu dei o último nó na gravata, começa a ficar só assim. Tudo bem, né? Advogado é melhor se reservar, né, e falar aos poucos. Agora, esse negócio de você tem também, que é da mão e tal, mexendo, articulando, funciona bem, mas também funciona mal. Se estiver muito nervoso, né, vai ficar toda hora batendo assim, ó. Ai, tremendo. Então, vamos usar. Depois, no momento, a gente pode dar umas dicas de oratória e tudo isso, Sim. porque não é por mal. Outro dia eu pedi para uma classe tal, fazer aula de retórica e argumentação, para eles fazerem em casa mesmo, um texto, tudo isso, o pessoal treme, né? O pessoal treme. E uma delas virou para mim e falou: professor, eu não pude fazer porque eu tenho vergonha de falar, e quando é em classe, ela tem um ataque, um surto, porque ela morre de medo de falar em público. Isso, de novo, não é engraçado, é um sério problema. Eu até a orientei a pegar uma ajuda mais, né, pontual, terapêutica, fono, tal, para ver se a pessoa... Sim. Né? Então, ainda na virtual parece mais adequado, mas veja só, quando você está na audiência virtual, aparece aqui, ó, vamos lá. Aqui está sempre mais alto do que eu. Você é mais alta do que eu? Eu acho que sim. Por exemplo, no segundo você é mais alta. E na outra próxima vez que me ver, não coloca sapato alto, não. Então, aí, eu também falando bobagem, agora eu deixei passar. Mas, enfim, o que você precisa ter ali é uma boa forma, né, de se comportar. E o que eu ia te perguntar é o seguinte: você é da área criminal, embora tenha começado tendo feito trabalhista, todo mundo acaba fazendo umas trabalhistas antes. As 3 primeiras foram trabalhistas, aí na época eu estava nessa de criminal, fiz um tanto. Aí você fala, agora está tranquilo? Eu tenho, assim, respeito e medo da audiência, tanto quanto você ou quando eu era rapaz. Toda hora que eu sento na frente de uma audiência, eu tenho receio, porque eu não posso falhar. É alta performance ali, né, que você vai ter que ter. Então, é uma situação que muda aqui, mas eu pergunto para você, antes de a gente falar dessa questão, na área criminal, eu tenho colegas, eu não sei o que você diz da questão da defesa, né, do réu em processos, e um pouco de pendenga, se eu não me engano, que tem em se fazer isso em audiência criminal. Conta pra gente. Só comentando alguns aspectos, né, do que você mencionou aqui, né, eu, durante a graduação, pode não parecer, né, hoje, mas eu sempre fui muito tímida, né, e eu tinha muita dificuldade de me apresentar em público, isso eu fui melhorando com o tempo, evidentemente fiz curso de oratória, né, fui aprimorando de outros modos, porque, evidentemente, também a linguagem, né, a manifestação oral, ali faz parte da nossa profissão, e eu também queria dar aula, né, então não tinha como ser muito tímida dando aula e trabalhando na advocacia. Então, eu acho que esse é um aspecto importante e eu acho que isso a gente vai melhorando não só com a ajuda profissional adequada, mas também, quanto mais atividades práticas nós tivermos durante a graduação, né, às vezes o aluno não tem muita oportunidade de realizar uma audiência simulada, um júri simulado, ou outras atividades que o permitam desenvolver, e também tem essa questão, né, de que tem receio de que os colegas não recebam bem, de que façam piada e assim por diante. Então, é importante construir esse ambiente durante a graduação, porque isso ajuda bastante para que o aluno saia da graduação um pouco mais seguro para a realização desses atos. É claro que é sempre diferente, aí é outro comentário, né, que você mencionou, eu sempre sinto aquele friozinho na barriga quando vou fazer uma audiência. E eu acho que isso é importante sentir também, eu acho que isso é normal, porque significa que você é responsável e está comprometido com aquilo que você está fazendo também. Então, eu acho que eu também sinto sempre, em qualquer apresentação que eu vou fazer, às vezes até início de semestre, vou entrar numa sala nova que eu não conheço, eu sinto aquele friozinho de como as pessoas vão me receber, enfim, de como vão entender aquilo que eu estou dizendo e assim por diante. E eu acho que isso faz parte de qualquer apresentação oral na qual você esteja, né, com a qual você esteja ali minimamente comprometido e que tenha responsabilidade e assim por diante. Quanto às audiências criminais, bom, eu particularmente acho, já é uma visão mais crítica, né, que as audiências, no geral, elas são bastante automatizadas, sabe?
elas acabam sendo ali mais, elas são super rápidas no geral, exceto o júri, né? O júri tem ali uma estrutura mais complexa, um tempo de duração muito maior dos debates orais, da instrução. Então, aí você tem também um público diferente, porque você trabalha com os jurados leigos, então você tem que ter uma linguagem mais acessível, uma didática maior, porque você está explicando teses jurídicas, eventualmente não jurídicas, mas para um corpo de jurados, que é ali composto por pessoas do povo, né, que não tem, no geral, esse conhecimento sobre o que é legítima defesa, privilégio e assim por diante. Então, acho que no criminal, a atuação na audiência é um pouco diferente, por exemplo, se você vai acompanhar alguém no GCRIM, se você vai acompanhar alguém numa audiência da lei de drogas, né, que é um procedimento especial, ou se você vai acompanhar as audiências comuns, né, do procedimento comum ordinário, né, que é a maior parte das situações. Essas audiências, elas são um pouco mais automatizadas, assim. O júri, não. O júri, ele exige do profissional um perfil diferenciado de atuação, uma preparação ainda maior, e toda essa preocupação com oratória, linguagem, postura, isso é muito mais importante, exatamente porque quem vai avaliar aquela situação é um jurado leigo, né? Agora, perrengue em audiência sempre tem, né? No júri tem, nas audiências tem. Não sei se o criminal é o campeão, né? A gente tem também algumas em direito de família, né? Enfim, às vezes alguns tumultos que acontecem, né? Algumas situações, enfim, inesperadas, vamos dizer assim, que acontecem nas audiências de família. Então, sempre pode acontecer, por isso que eu acho que é importante também, nessa questão preparatória para a audiência, orientar muito bem o seu cliente, né? Orientar muito bem as testemunhas. É claro que a gente não tem controle sobre tudo, e acontece de, às vezes, o cliente falar uma bobagem, ou falar alguma coisa que não tinha sido combinado, ou falar, foi o advogado que mandou falar. Essas coisas acontecem. Mas, assim, no geral, conversar, orientar, instruir muito bem o cliente, as testemunhas, né, explicar como será, como é que funciona a audiência, o que ele, né, precisa ali enfatizar, e assim por diante. Eu acho que isso também traz ali, reduz, né, esses riscos durante a audiência. O cliente também se sente mais satisfeito, porque ele vai mais seguro também para a audiência, ele não se sente ali, né, numa situação desconfortável ou tão constrangedora. Imagina, né? Se para a gente, às vezes, né, principalmente para o jovem advogado, é uma situação complexa, né? Causa ali um temor, esse frio na barriga para quem está fazendo audiência. Imagine para alguém que não está acostumado com o sistema de justiça, né? Com aquele peso, né? E com aquela representatividade que o sistema de justiça traz, embora na audiência virtual um pouco, talvez um pouco menos, porque não está naquele ambiente da sala de audiência, do fórum, mas ainda assim tem a figura do juiz, que é uma figura que representa autoridade, assim por diante, para as pessoas de maneira geral. Então, para ele é ainda mais, né, difícil, enfim, ele também se sente ali de alguma forma inseguro. Então, orientar o cliente, orientar as testemunhas, explicar como é que funciona a dinâmica da audiência, o que ele precisa falar, em que momento ele vai falar, de que forma ele será questionado, eu acho que é um ponto também importante aí para considerar. Porque tem que fazer aquilo que a gente falou na peça na inicial, por exemplo, ele tem que corroborar enquanto faz lá, né, é colhido o depoimento dele. Sim. E aí acontece o seguinte, é melhor fazer o que você falou. Eu sempre preparo a audiência que vai ser a mais difícil do mundo. Eu fico esperando qualquer, né, alguma coisa que aconteça, que estoura uma bomba, que não sei o que lá, meu folgado, que o promotor fica colocando o dedo para frente, assim, e pergunta e tal, e no final fala, memoriais, alegações finais, em vez de memoriais, né? Eu tá com a palavra, toca. A maioria dos advogados aí fica advertência, não sabe. Eu já vi um ou outro que eu falo, doutor, bora. Aí, não, doutor, prazo para quê? Para fazer a defesa, a gente fez o processo todo, aí o cara pede, porque às vezes é contratado só para audiência, não sabe nada, né, do que vai acontecer. Aí eu gosto, por causa da qualidade, tudo, dessa coisa da oratória e tudo, depois até posso dar umas dicas e tal, você já tem, né, essa chegada. Então, o seu cliente ele tem que estar o mais tranquilo possível. E isso não é fácil para ele, você acabou de falar, não vou reiterar. E aí eu vejo como está o áudio, como é que está o fone, o que está acontecendo. Mesmo na aula anterior eu gravei com lapela, vi que não estava bom. A sua expressão, né, de falar com mais, até mexendo mais a boca, porque você tem a oralidade para fazer
uma cara meio austera, pelo menos essa cara é a minha, né? E aí você tem já um ambiente em que você tem o controle das perguntas que talvez a outra parte faça ao seu cliente, pega as óbvias que o juiz sempre faz e anota. É uma coerência, uma instrução, instruindo, você está coletando provas no sentido geral. Então, você vai trabalhando com isso. As testemunhas que a gente pode falar também no próximo encontro, você não pede, o seu cliente não tem perjúrio no Brasil, então ele pode mentir. Ah, mas isso é certo, errado. Cara, vale ética, Kant, né? A gente está aqui, eu até gosto desses caras, mas a gente está numa audiência, amigão. Você tem que saber ser advogado, né? Ah, se eu vou trabalhar para os inocentes. É morrer de fome, né? Pô, achar inocente total aqui no Brasil, acho que nem minha cachorrinha. Mas no mundo, né? É difícil. Né, não se arvore demais do que dá para você fazer, então o cliente fica bem. Isso você falou, tem uns que me ligam antes da audiência, um trabalhista que era certo, acordo, fato, né? E aí o cliente tinha medo, então 3 dias antes da audiência, não, a gente pode passar para ver se eu consigo ou não, vamos. Aí tal, não sei o quê, vamos, vai, e na audiência, adivinha? Desmaiou, assim, ele não conseguia nem mexer a mão. Catatônico, assim. Basinha deitado, catatônico. Pois é, assim, eu acho que eu sempre digo, né, para os meus alunos nas aulas de processo, né, o que é verdade, né, com qual verdade a gente trabalha efetivamente no processo, né, eu sempre falo para eles que a gente trabalha com fragmentos de verdades, enfim, a gente não tem como saber, principalmente no criminal, o que de fato aconteceu. Quem sabe o que aconteceu? A vítima e o réu, tá certo? E mesmo assim, cada um com a sua percepção a respeito do fato, né, enfim, com a sua percepção pessoal. Então, eu acho que o advogado, no criminal, eu acho que em outras áreas também, ele tem que construir a defesa dele, as teses dele. A gente pode falar também numa outra oportunidade sobre construção de teses e tal, mas ele tem que construir as teses dele pautado naquilo que foi produzido no processo. Então, o que eu preciso é criar uma correspondência lógica entre as provas produzidas que corroborem a tese que eu quero alegar e que eu quero que seja reconhecida. E aí vou trabalhar, enfim, né, a fala do meu cliente, a fala das testemunhas voltadas para isso, assim, né, para corroborar a tese que eu quero, ou vou buscar dentre as teses, as provas produzidas no processo, aquilo que corrobora a tese que eu quero alegar e que quero que seja reconhecida. Então, não necessariamente eu estou trabalhando com a verdade, efetivamente, se é que ele existe, né? Eu vou trabalhar com os elementos que estão no processo e, a partir dali, tentar extrair o que possa estar ali em consonância com a tese que eu quero alegar. Então, é uma questão, processo é estratégia, né? Saber utilizar essas estratégias nos momentos corretos, né? De forma adequada e assim por diante. Isso, e aí, até a gente tem 30 minutos, mas está correndo bem o papo, a gente precisar, né? A gente vai um pouquinho só, porque também precisa terminar alguma hora, igual o rito processual. Afora a audiência trabalhista aqui, penal também, audiência marcada 12h30, doutor. Você fala, vou voltar para casa, tal, 3h30, 4h30, 5. Eu já fiquei uma audiência que estava marcada para as 4, a gente foi sair na hora que ia fechar o fórum, que eu acho que é 8 horas que fecha o fórum. Nossa senhora, que enguiço. Mas aqui, quando se fala dessas questões na audiência virtual, a gente pode ponderar as duas coisas, né? Como tem que ser a postura do advogado em relação ao cliente, a gente já falou. Testemunha, você nunca vai pedir para ela falar alguma coisa que não é, porque você vai ser, né, acho que é coautor, alguma coisa assim, no crime de falso testemunho. Não fala para mentir, não faz, não vai dar certo. A hora que o cara olhar para o juiz, ele vai tremer, e aí dançou. Ainda começa a falar, vai ser preso se você falar, não sabe nem o que vai falar disso, né? Mas você não pode fazer isso. Tem que ter no seu escritório de advocacia um ambiente próprio, vamos colocar até aí uma situação em que o advogado ele capricha para fazer o pior que o advogado pode fazer. Confere. O Ricardo está na mesma sala que o senhor? Estava na mesma sala? Não, ele está na sala de baixo. Está na sala de baixo. Consegue, girar o 360 para a gente ver, doutor? Sim. Por que o Ricardo entrou embaixo da mesa ali, doutor? Vocês estão de brincadeira com o juiz aqui. Só pode ser piada mesmo. Não doutor, foi isso. Doutor, eu vou oficial abrir aqui, tá, doutor? Já está até anotado aqui.
Pois é, testemunha tem uma questão diferenciada em relação a, enfim, né, no caso do criminal, interrogatório do réu e depoimento da vítima. A testemunha, ela pode incorrer, assim como o perito, né, em falso testemunho, em falsa perícia, que são crimes contra a administração da justiça. Então, aí, evidentemente, é claro, né, a gente tem as testemunhas que não têm compromisso com a verdade, tem algumas exceções no Código de Processo Penal, por exemplo, mas, no geral, a testemunha tem ali esse compromisso com dizer a verdade, né, sob pena de incorrer em crime contra a administração da justiça. Então, é uma outra perspectiva, uma outra forma de orientar, evidentemente. Mas ainda assim, a gente precisa explicar, né, enfim, como é que funciona essa dinâmica da audiência para ela, né, enfim, como é que funcionam as perguntas, o que pode ser eventualmente perguntado. Exato, né? Também não posso deixá-la ali sem essa perspectiva. E, bom, para encerrar aqui, eu vou te fazer uma pergunta e eu respondo também e você encerra, tá bom? Tá Você bom. acha melhor ou pior? Você se sente melhor fazendo audiência presencial ou você se sente, no geral, melhor fazendo online? Ai, olha, como eu gosto de falar, eu gosto mais do presencial, assim, sabe? Eu acho que eu tenho um perfil mais para audiência presencial. É claro que a audiência virtual ela é mais cômoda. Né? Você não tem a questão do deslocamento, você não tem custos, inclusive, relacionados a esse deslocamento, mas também está sujeito à instabilidade de conexão, né, às dificuldades, eventualmente, de acesso, por isso que é importante testar a plataforma antes, olhar o e-mail, verificar o link que foi encaminhado com antecedência, pedir informações pelo e-mail, telefone, enfim, para o fórum, acompanhar as orientações, regimento interno e tudo isso. Mas, de qualquer modo, eu gosto mais da presencial, e eu acho que para o criminal a presencial é mais interessante, né? Especificamente, assim, acho que para a audiência criminal, realizar isso de forma virtual acaba perdendo um pouco ali, um pouco da percepção do juiz a respeito, enfim, né, daquilo que está sendo dito, das reações. Eu sempre fui mais ali da audiência presencial, eu gosto mais. Mas é o meu perfil de advocacia, que talvez não seja o perfil dos advogados mais jovens, né, que já estão aí mais adaptados, inclusive, com esse contexto da audiência virtual. Né? Eu não gosto muito, assim, a gente acaba se adaptando, mas eu não gosto tanto do virtual, eu prefiro o presencial, exatamente porque a gente não tem esses riscos de conexão que cai, né? Microfone que está ligado, então tem que tomar cuidado se o microfone está ligado, se a câmera está ligada no momento errado, só intervir nos momentos em que for, enfim, né, ali acionado, e assim por diante. Então, a gente tem muito mais cuidados, né, muito mais cautelas para a realização da audiência virtual, por conta de toda essa questão da estrutura e de preparação que eu preciso ter, boa conexão, câmera e etc., do que para audiência presencial. Né? E eu acho que para a qualidade ali também da atuação, eu gosto mais da audiência presencial, mas esse é um perfil meu, né? Não é necessariamente. Eu, pelo contrário, eu prefiro tem que discordar um pouco, eu prefiro a virtual. A única coisa da audiência... Por quê? Porque eu não preciso me deslocar, essa coisa, né, online, assim, você não precisa deslocar. Eu fui não tem mais estagiário, não tem mais nada, um lugar até assustador, às vezes, e se você tem um ambiente melhor preparado. Então, o que acontece de trabalhar em casa? Né? Você não tem muita distração, porque tem uns caras que avacalham, passa a mulher para cá, o cachorro latindo e tal, você se perde, um monte de gente, campainha, peraí, isso aqui não... Então, assim, né, exatamente. Você conseguir um momento de tranquilidade ali, você vai ter menos dispersão que em casa, com certeza, você vai ter mais vários tipos de fatores que te levam a dispersar, e ao final, né, e a questão do virtual também tem que acertar a câmera, né? Você com a cara que ela fala meio assim, oi, doutor, tudo bom? Levanta a câmera, oi, doutor, levanta a câmera, aí aparece. E só para encerrar, eu acho que para a parte do advogado é pior, porque como você falou, só tem um rosto de comunicação, e você fica com um rostão aqui assim na tela, só tem esse seu rosto para poder trabalhar, e o juiz está te olhando aqui. Imagina se você é a primeira audiência, eu acho que aí sim, eu travava de vez, não tem ninguém aqui, eu ficar meio mal.
Tem essa questão também de que, né, como eu mencionei, as audiências acabam sendo, até pela quantidade de demandas e tal, até um pouco automatizadas. Então, claro, sob essa perspectiva, a audiência virtual também acaba colaborando, enfim, é menos trabalho, menos deslocamento e assim por diante. Mas pensando numa situação mais complexa, né, e pensando, como eu disse, na área criminal, a gente está lidando ali com a liberdade do indivíduo, enfim, né, eu particularmente acho que para o cliente, né, para a defesa, é mais interessante a audiência presencial. Mas é lógico, não ter deslocamento é ótimo também, né? Embora me vista inteira de advogado aqui. Mas é isso aí. Muito bem. Considerações finais, Wallace? Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é isso, tem que ser sempre preparado para todas as situações. A gente vai continuar falando na presencial, porque tem muita coisa que serve para os dois. A gente pode tirar um cartório, até porque é um podcast aqui, não é uma aula, né? Mas é um encontro para tentar debater essas questões que são, sim, muito importantes. E sair julgando dessa maneira, se você chegar na audiência despreparado e me vir do outro lado da sala, é bom você começar a correr, porque você vai perder, tá bom? Muito bem, pessoal, sigam aí o canal sobre carreiras jurídicas, assistam os vídeos anteriores do nosso podcast Advocacia Digital, vou colocar o link de alguns aqui para vocês acessarem. Obrigada aí pelos nossos seguidores, né, aos nossos seguidores, e compartilhem, curtem e até mais. Até mais.